Meu nome é Ana, tenho 32 anos, e durante muito tempo, fui aquela pessoa que todo mundo achava que tinha vida perfeita. Pelo menos, era isso que as fotos nas redes sociais mostravam. Um marido trabalhador, uma casa modesta, mas aconchegante, e 2 filhos pequenos que eram meu mundo. Mas, por trás da lente da câmera, a realidade era bem diferente. Quando conheci o Miguel, eu tinha 22 anos e sonhos tão grandes que mal cabiam em mim. Queria cursar psicologia, viajar o mundo, trabalhar com algo que fizesse a diferença. Ele apareceu como um furacão, me prometendo tudo o que eu achava que precisava: segurança, amor, um futuro. Abandonei a faculdade no 2º ano porque engravidei de Gabriel. Não foi uma decisão fácil, mas Miguel prometeu que, depois que as coisas se estabilizassem, eu poderia voltar a estudar. Os anos passaram e, com eles, vieram mais responsabilidades e menos tempo para mim. Quando a nossa filha, Sofia, nasceu, percebi que minha vida estava completamente voltada para os outros. Miguel sustentava a casa, sim, mas isso sempre vinha acompanhado de cobranças. Se eu queria comprar algo para mim, ele perguntava: "Você realmente precisa disso?" No início, achava que era preocupação financeira. Mas, com o tempo, entendi que aquilo era controle. A verdade é que, sem perceber, eu me tornei prisioneira. Não havia cadeados visíveis, mas as grades estavam lá, feitas de dependência financeira e de medo. Miguel sempre fez questão de deixar claro que ele era o provedor, o que sustentava a casa, e que tudo o que tínhamos dependia dele. "Se não fosse por mim, você nem teria onde morar", ele dizia, quando brigávamos. A frase, repetida tantas vezes, foi criando raízes dentro de mim. Comecei a acreditar que ele estava certo. Eu dependia dele para tudo. Minha única renda era a pensão que meu pai, aposentado, me enviava ocasionalmente. Era pouco, mal dava para comprar roupas para as crianças, mas era a única coisa que eu podia chamar de minha. Lembro-me de uma noite em particular. Era aniversário de casamento dos meus pais, e minha mãe me ligou para convidar. Eu estava animada com a ideia de ver minha família, mas, quando falei com Miguel, ele simplesmente balançou a cabeça. "Não faz sentido gastar dinheiro com passagem para uma festa. Além disso, quem vai cuidar das crianças?" Eu sabia que ele não estava realmente preocupado com as crianças. Era apenas mais uma desculpa para me manter isolada. Ele sabia que, perto da minha família, eu me sentia mais forte. As coisas pioraram quando comecei a expressar minha insatisfação. Um dia, durante uma discussão, disse que queria arrumar um emprego. Miguel riu. "E quem vai cuidar da casa? Você acha que consegue ganhar o suficiente para bancar tudo isso?" Aquela pergunta me perseguiu. Eu queria acreditar que sim, que poderia dar conta, mas a verdade é que eu não sabia nem por onde começar. Fazia anos que eu não trabalhava fora, e, sem experiência recente, que tipo de emprego eu poderia conseguir? A mudança começou de forma discreta, quase imperceptível. Certo dia, durante uma ida ao mercado, vi um anúncio no mural de vagas. Procuravam alguém para fazer faxinas em meio período. Não era o que eu sonhava, mas era um começo. Peguei o número e, no dia seguinte, liguei. O trabalho era difícil e o pagamento, pouco, mas aquele dinheiro nas minhas mãos era algo que eu não sentia há anos: liberdade. Lembro-me de como me sentia ao comprar um presente para Gabriel com meu próprio dinheiro. Foi um carrinho simples, mas, para mim, era um símbolo de que eu ainda tinha algum controle sobre minha vida. Miguel não gostou, claro. Quando descobriu que eu estava trabalhando, fez um escândalo. Disse que era um desrespeito, que eu estava insinuando que ele não era capaz de sustentar a casa. Tentei explicar que não era sobre ele, mas sobre mim. Ele não entendeu. Ou talvez entendesse, mas não queria aceitar. Com o dinheiro das faxinas, comecei a guardar pequenas quantias. Não era muito, mas era suficiente para me dar coragem. Um dia,
Durante uma conversa com minha irmã mais velha, ela sugeriu que eu fizesse um curso técnico. Ana, você sempre gostou de cuidar das pessoas. Que tal algo na área da saúde? A ideia parecia impossível no início. Como eu poderia estudar com 2 crianças pequenas e Miguel sempre no meu pé? Mas, aos poucos, percebi que não precisava de aprovação para seguir em frente. Encontrei um curso online de cuidadora de idosos e me inscreve. Fiz as aulas escondida, nas poucas horas livres que tinha. Quando consegui meu primeiro emprego como cuidadora, senti que algo dentro de mim estava renascendo. O salário ainda era pouco, mas era mais do que suficiente para começar a planejar um futuro. A decisão de deixar Miguel veio em uma manhã comum. Ele havia saído para trabalhar, e eu estava sozinha em casa com as crianças. Olhei ao redor e percebi que não queria que Gabriel e Sofia crescessem achando que aquilo era normal. Não queria que minha filha acreditasse que dependência era amor, nem que meu filho achasse que controlar alguém era aceitável. Conversei com minha mãe e minha irmã, que me ofereceram apoio. Meu pai também ajudou, enviando um pouco mais de dinheiro para que eu pudesse alugar um pequeno apartamento. Quando contei a Miguel que estava saindo, ele riu, como sempre fazia. Você não vai durar um mês sem mim, Ana. Mas, dessa vez, eu sabia que ele estava errado. A vida depois de Miguel não foi fácil. Houve dias em que chorei até dormir, exausta de tanto trabalhar e preocupada com as contas. Mas, aos poucos, fui encontrando meu caminho. Hoje, 2 anos depois, tenho um emprego estável e moro em um apartamento simples, mas aconchegante, com meus filhos. Gabriel e Sofia estão felizes, e eu finalmente me sinto livre. Se pudesse voltar no tempo, diria para Ana de 10 anos atrás: você é mais forte do que pensa. E, por mais que pareça impossível, sempre há uma saída. A dependência financeira pode ser uma prisão, mas o desejo de liberdade é mais forte. E, quando você encontra coragem para dar o primeiro passo, descobre que as grades que te prendiam nunca foram tão inquebráveis quanto pareciam.